dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui nessa sexta-feira, né? Sexta-feira hoje, abençoada, dia 7 de fevereiro do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo 2025. Para dizer a você que continue na sua luta, na sua batalha, na sua perseverança. Devemos sempre perseverar. Não desista por nada nem por ninguém. Continue buscando sempre a sua salvação, procurando sempre atingir as suas metas para alcançar o reino de Deus. Essa é a nossa meta principal. As coisas do mundo a gente vai aí, né? Trabalhando, pagando as contas, enfrentando os problemas. Nós temos que enfrentar com muita coragem, com muita fé, porque não são dias fáceis, né? Sempre temos, quando resolvemos uma coisa, já temos outra ali, ou duas ou três esperando para ser resolvida. Todo mundo, seja que idade for, a vida é uma batalha eterna. Não há como a gente fugir dessa batalha. O que a gente tem que fazer é se aproximar mais de Deus para a gente enxergar os nossos problemas, as nossas dificuldades com outros olhos. Por quê? Porque se estivermos longe dos ensinamentos, vamos sempre enxergar com tristeza, com depressão, e às vezes acreditamos que nem vamos conseguir, porque tem dias que são difíceis, mas tem dia de muitas alegrias, de muitas realizações, de muitas conquistas, e vocês sabem do que eu estou falando. Nem sempre é só problema, nem sempre é só tristeza. Temos nossos dias também de realizações, de boas conversas, um dia de paz, de alegria. Isso também faz parte da nossa vida. E principalmente quando a gente acredita, quando a gente está na luta diária, no trabalho, na família, aonde quer que a gente se encontre, devemos sempre ter um sorriso de alegria, uma palavra de esperança para que as coisas se tornem, para que o universo conspire ao nosso favor. E o evangelho de hoje, nesse dia 7, é o evangelho de Marcos, capítulo 6, versos de 14 a 29. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me dê agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão,
Trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, naquele tempo, quando se ouvia falar de Jesus, alguns diziam que era Elias, que era João Batista, né? Que era um dos profetas. E todos ficavam assustados, com medos, né? Outros ficavam esperançosos, porque Jesus tinha realizado milagres e tinha feito muitas coisas boas. E isso chegou até o rei Herodes. E ele ficou perturbado. Também porque ele pensava que era João Batista que tinha ressuscitado. Porque a morte de João Batista, nós sabemos que foi uma morte injusta. Foi uma morte traiçoeira. Porque ele denunciava aqui a mulher casada que tinha se casado com outro homem, mas ela já era casada com o irmão, né, de Herodes. E João Batista denunciava: tu não pode estar com ele porque tu já é uma mulher casada. Isso é um pecado grave. E a mulher Herodíades, aqui no caso, tinha muita raiva de João, o odiava, como fala aqui no Evangelho. Mas a grande mensagem para nós hoje é o quê? Quantas vezes nós também somos odiados, somos incompreendidos porque falamos a verdade, porque denunciamos os erros. Quantas pessoas no nosso país, em nossa cidade, no mundo todo são perseguidas, são destruídas, são mortas, são presas por causa da verdade, principalmente por causa da verdade de Cristo. E a gente às vezes fica ouvindo pessoas dizer: é melhor calar a boca, é melhor não falar, porque a verdade incomoda, né? No caso de João, ele não tinha medo, porque ele era uma pessoa de Deus. Ele denunciava o pecado, denunciava o erro. E o resultado foi a sua cabeça entregue à sua inimiga, né? Que não gostava dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, até hoje a gente escuta dizer, né? Eu quero a cabeça dele, pediu a cabeça dele. Quantas pessoas, às vezes, são afastadas do trabalho, são afastadas da igreja, são afastadas da família, porque são verdadeiras, porque tocam na ferida, e a verdade incomoda muita gente. Mas mesmo assim devemos sempre buscar a verdade. Às vezes temos que dizer a verdade de uma maneira bem confortável, bem escolhendo as palavras para não machucar as pessoas, mas devemos sempre falar a verdade, ou com palavras, ou com gestos, ou com atitudes. É importante que a gente também tenha a sabedoria de não confrontar com ninguém, não arrumarmos confusão com ninguém. Às vezes a verdade vem através do silêncio, né? De cortar um relacionamento, de se afastar silenciosamente. Quantas pessoas se afastam do pecado, se afastam de outras pessoas no silêncio, sem provocar confusão, sem dizer palavras que machucam. E a pessoa que está errada, a pessoa que está ali no erro, ela vai perceber esse afastamento. Então é preciso que a gente também haja com sabedoria, para que nossa cabeça também não acabe num prato entregue a alguém, né? Então foi que Jesus disse: hajam com sabedoria, não enfrente os ímpios, não enfrente os maus, hajam com sabedoria. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, na sociedade, na família, no trabalho, nós temos que ficar assim, né? Temos que ter o cuidado de sempre falar a verdade, mas com sabedoria. Às vezes a gente se silencia, às vezes a gente se afasta, para que aquela outra pessoa perceba que também ela está errada. Aqui o rei falou demais, prometeu demais. Provavelmente esse rei, nessa festa, nesse banquete, já tinha tomado umas e outras, né? E prometeu até a metade do seu reino. É preciso que a gente também tenha cuidado com as palavras, para que a gente não prometa aquilo que a gente não pode cumprir. Quando você faz uma promessa para a família, para a sociedade, para você mesmo, para alguém que você ama, a pessoa acredita e fica esperando aquela promessa, fica esperando aquele resultado que você prometeu. Então é preciso que a gente haja com sabedoria, que a gente fale
menos escute mais. Por quê? Porque já diz o ditado, temos 2 ouvidos e uma boca, então é para ouvir mais do que falar. O rei ficou triste, porque gostava, porque acreditava, porque ele sabia que João Batista era um homem de Deus. Mas o rei não quis quebrar a sua palavra, a sua promessa, diante daqueles convidados, que eram convidados importantes, eram pessoas da corte, eram oficiais, eram governadores, eram outros imperadores, eram outros governadores. Então ele ficou retraído, ele não quis voltar a palavra atrás, mesmo gostando de João Batista. Por isso, minha gente, meu povo, povo de Deus, é preciso escolher as palavras com sabedoria. João era um homem simples, se alimentava de gafanhotos, de mel silvestre, não se vestia com pele de camelos, de animais. Ele não tinha apego às coisas materiais. Ele veio para preparar o caminho para Jesus. Mas a grande mensagem do Evangelho de hoje é que você entenda, que nós possamos entender que mesmo quem está no pecado quer sempre culpar o outro. Essa mulher aqui, Herodíades, que era casada com Filipe e tinha se casado novamente com Herodes. Ela estava no pecado, ela estava no erro, mas ela preferiu calar aquele que estava falando a verdade do que se corrigir. Muitas vezes as pessoas permanecem no pecado, permanecem no erro por causa do dinheiro, por causa do poder. Ela tinha uma posição importante aqui. Ela estava com o governador Herodes. Então ela tinha um palácio, ela tinha riquezas, ouro, joias, tudo o que ela queria. Ela tinha criados à disposição dela. Então ela preferiu viver no pecado, colocar sua alma no inferno, do que sair. Ela preferiu provocar a morte de um homem do que sair do pecado. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós também estamos vivendo assim? Às vezes temos aquele pecado de estimação. A gente prefere ficar no pecado, mesmo tendo consciência do nosso erro, do que sairmos, pedir perdão e voltarmos para perto de Deus. É preciso que a gente entenda também hoje que, assim como Herodíades, às vezes nós estamos culpando quem está querendo nos corrigir. E nós mesmos não queremos. E aquela pessoa que está nos alertando, que está nos guiando para o caminho certo, pode ser o pai, a mãe, um amigo, um irmão, um cunhado, qualquer pessoa, alguém da igreja. Nós colocamos o problema nela. O problema é ela que está me criticando. Mas a gente poucas vezes se volta para dentro e diz: eu que estou errado. Reflita sobre isso. Inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe.